4. Boa tarde a todos. Que todos sejam bem-vindos. E que todos vocês que estão neste momento junto conosco sintam abraçados por Deus, nosso Pai misericordioso. Sinta a tua luz aonde você estiver, que ela possa entrar em cada lar neste momento e aconchegar e agasalhar todos que estão necessitando dessa luz. Sintam também o abraço, abraçados por Jesus, nosso amado irmão, nosso exemplo maior, e pelo nosso benfeitor Bezerra de Menezes. E lembrando a vocês, né, do copinho da água para a fluidificação, ou da garrafa, daqueles que necessitarem de uma medicação. Então, nós vamos chamar a nossa amiga Carla para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigas. Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. A leitura hoje será pelo livro Meditações Diárias, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nosso título é Prece Antes e Depois. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não se te converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que depois não se te transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se te transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor te ilumine o coração, para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas, a fim de que depois não se te expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Todos fazemos preces, depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição e já vem modificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer, com as pequeninas vitórias de cada dia, o triunfo sublime que, na grande angústia, ergue-nos-á para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agora vamos chamar a nossa companheira Tiana para fazer a nossa prece inicial. Jesus Cristo, permita-nos o teu refúgio, o teu abraço, para que consigamos, Senhor, a verdadeira paz de espírito. Que o nosso irmão Gonçalo
esteja em paz, para trazer até nós os ensinamentos do nosso irmão maior. Fica conosco, Jesus, dando-nos o teu abraço, o teu carinho, o teu aconchego, hoje, agora e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos chamar o Gonçalo Queiroz. Seja bem-vindo, Gonçalo. Olá, minha irmã, meus irmãos da FABEM. Que prazer, boa tarde a todos. É um prazer e uma Boa honra tarde. estarmos aqui reunidos para falar do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu evangelho de amor e de justiça. Muito obrigado pelo convite. Amém. Gente, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Vocês estão... Gente, deu uma pequena queda aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Agora estamos. Isso, Agora retornou sim. a imagem também. Maravilha. Eu estava agradecendo, né, pela oportunidade, queria agradecer a querida Fátima, a todos os irmãos da FABEM, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, oportunidade de falarmos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, o tema que nos chegou ao coração é um tema bastante importante para os nossos dias. O título é Refugia-te em Paz. Para quem quiser maiores esclarecimentos, está lá, no Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, né, escrito pelo Espírito Emmanuel. A lição, o capítulo é o 147, lá do Fonte Viva. Refugia-te em paz. Mas por quê? Por que essa lição é tão importante nos nossos dias? Não que as outras não sejam, mas essa em especial nos toca profundamente. Refugia-te em paz. Hoje nós estamos atravessando dias turbulentos, né? Logicamente, ao longo da história, a humanidade sempre contou com dias turbulentos. Nós somos um planeta aí de provas e expiações, né? A categoria de provas e expiações, momentaneamente. Estamos aí num movimento de transição planetária, transição da humanidade planetária, né, para mudarmos de categoria. Mas até então nós ainda pertencemos ao plano de provas e expiações. E eu tenho para mim que esse é um dos planos, uma das categorias mais difíceis da criação. Porque na categoria primitiva, o mal ele domina, mas nós ainda não temos uma consciência bastante apurada, né? A gente ainda age por instinto, nós somos ali meio que espíritos animalescos ainda, né? Mas na categoria de provas e expiações, não. A nossa consciência, ela já começa a se desenvolver, a gente já começa a tomar consciência de si mesmo. E o mal, ele faz com que a gente sofra. O mal, a gente procura o mal por curiosidade, por inexperiência, enfim. Mas o sofrimento, ele vem muito forte, né? É uma categoria difícil, em que o mal sobrepuja o bem. E basta que a gente analise aí a nossa própria sociedade para que a gente veja essa realidade. Então, é uma categoria muito difícil. É uma categoria em que a intelectualidade, a ciência, ela se desenvolve bastante, no entanto, a moralidade ainda está um pouco atrasada. E nesse sentido, a gente consegue observar aí telefone, avião, celular, avião, internet,
Eu estou aqui conversando com vocês que estão aí no Espírito Santo, quem vai nos assistir também no YouTube, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. No entanto, nós ainda, quando ligamos a TV para assistir um jornal, vemos crimes que parece que a gente está na idade da pedra, não é? Então, nós temos essa dualidade, né? Uma intelectualidade bastante avançada, facilidades materiais, no entanto, a moralidade ainda lá atrás. E essa facilidade que nós temos com a tecnologia, com as informações, né, tá tudo muito rápido. Isso faz com que a nossa vida, a princípio, fique muito mais corrida, né? Se a gente se deixar levar apenas pelos sentidos, a gente não para fazer uma oração, a gente não para fazer uma meditação, né? Fica tudo muito difícil. E aí, nesse sentido, o Emmanuel colocou um tema maravilhoso: refugia-te em paz. Refugia-te em paz, porque ele vai tratar, ao longo da lição, da importância da gente tentar manter essa serenidade, essa paz de espírito, diante dessa correria do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Então, é muito importante essa lição para os nossos dias, principalmente para esse momento de transição planetária, em que o mal parece que tomou proporções nunca antes vistas e a gente procura se refugiar em alguma coisa, em alguma situação, quando, na verdade, nós vamos aprender hoje, vamos estudar que a paz ela não está fora, ela está dentro de nós mesmos. Por isso que o Emmanuel coloca: refugia-te em paz. Então, para quem não está acostumado com a metodologia do Emmanuel em seus livros de mensagens, ele coloca geralmente uma passagem das Escrituras, pode ser de João, pode ser de Marcos, enfim, de Lucas, de Paulo, e embaixo ele vem comentando com as suas próprias palavras. E a passagem das Escrituras que o Emmanuel escolheu para essa lição, Refugia-te em Paz, foi uma de Marcos, o Evangelho de Marcos. Está lá, versículo 6, capítulo 31. A passagem é a seguinte: havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. É bem curta, bem sucinta essa passagem. Havia muitos que iam e vinham, no entanto, não tinham tempo para comer. E aí nós precisamos entender que contexto é esse que o Marcos escreveu, essa passagem, né? Foi aquele contexto justamente da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aquela tão famosa multiplicação. Antes da multiplicação, quando Jesus pediu aos apóstolos que eles se retirassem para um local deserto para descansar um pouco, porque muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. É evidente que Jesus até então não estava se referindo ao alimento material, porque ele ainda não tinha multiplicado os pães e os peixes. É um pouquinho antes, essa passagem, é um pouquinho antes da multiplicação. Ele não tinha feito, né, essa multiplicação ainda. Ele estava se referindo ao alimento espiritual, porque muitos iam e vinham, cuidavam de suas vidas, como é lógico, tem que ser cuidado, a gente está aqui reencarnado, tem que dar de conta, sim, das questões materiais. Elas fazem parte da caminhada. Mas, segundo o nosso mestre, é extremamente necessário que a gente se retire para um lugar deserto, um lugar à parte, para que a gente descanse um pouco. Só que o descansar também não é apenas do corpo físico, o descanso do corpo físico, não. É o descanso mental, é o descanso espiritual. Ah, Gonçalo, mas será que a gente precisa mesmo desse descanso espiritual? Será que a gente não já está aí em contato com o espiritismo e a gente já está preparado? Gente, o nosso próprio mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele por diversas vezes se retirou para orar, para meditar. Está lá na Bíblia. Então, se o mestre que é o mestre precisava desse momento de oração, desse momento de retiro, que dirá nós, né? Que dirá nós. Tem que ser realmente
um exercício diário. É extremamente necessário esse nosso movimento de contato com o mundo espiritual e com Deus, nosso Pai. É muito necessário isso. E aí, logo depois dessa passagem, Jesus vai desembarcar ali às margens do Mar da Galileia e tem uma multidão ali, e Jesus teve piedade daquela multidão porque eles não tinham pastor, né? Eles não tinham alimento nem físico, nem espiritual, e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai prover ali tanto o alimento físico através da multiplicação dos pães e dos peixes, como também o alimento espiritual através das suas lições. E aí, nesse contexto, nesse sentido, nós temos lá a passagem do Pai Nosso, em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a pedir ao Pai, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né, não apenas o pão físico, mas também o pão espiritual. Tá? Então, nesse contexto, assim, a gente entendeu, né? A gente entendeu o contexto que o Marcos escreveu essa passagem. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. É nesse sentido que o mestre nos chamou, melhor dizendo, os apóstolos, chamou os apóstolos para se retirar a um local à parte. E a partir de agora, o Emmanuel ele vem discorrendo e discutindo, debatendo, ensinando com as suas próprias palavras. E lá no parágrafo 1, o Emmanuel vai falar exatamente isso que a gente comentou agora. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Já era oportuno 2000 anos atrás, era mais oportuno na época que o Emmanuel escreveu essas lições e é extremamente oportuno em nossos dias, porque parece que à medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais aceleradas, vai ficando mais difícil você manter esse contato, né, com a espiritualidade e com Deus, nosso Pai. À medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais corrido, cada vez mais difícil. A nossa atenção, ela pode ser desviada para diversos campos, internet, televisão, né, filmes, séries, enfim. É necessário aí uma disciplina para que a gente não se deixe levar apenas pelos sentidos. Fazem parte da vida aqui no plano material? Claro, faz parte, mas a gente tem que manter a disciplina, não é? E muitas vezes, muitos de nós aprendemos durante a infância, não aquela oração mecânica, mas uma oração de coração, uma entrega espiritual, uma meditação. A meditação não é só Gente, desculpa, a internet aqui está um pouco instável, mas se cair, podem ficar tranquilos que logo depois eu volto, tá? É porque está um pouquinho instável, hoje está chovendo bastante aqui hoje, tá? Então, gente, essa meditação também, assim como a oração, não é uma meditação mecânica. Não é uma meditação mecânica que você simplesmente para e não pensa em nada. Não, aí é só o primeiro passo. A meditação é, sobretudo, a reflexão acerca do mundo espiritual, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos dos espíritos superiores. Tem gente que gosta de mentalizar os mentores, de mentalizar aí os amores que estão já no mundo espiritual. Tem muita gente que gosta de sentir a presença dos amigos espirituais ali. Então, essa é a meditação. É aí que a gente abre forças para continuar na caminhada. Então, esse convite do Emmanuel é justamente, né, e sobretudo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, é justamente a prece, não a mecânica, a prece de coração e a meditação também de coração.
E aí o Emmanuel ele continua: todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Olha quanta realidade aí, não é? Quantas pessoas, inclusive nós mesmos, por muitas vezes a gente vai e vem na vida atormentados pelos interesses imediatistas. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar tal conta, eu preciso comprar tal coisa. Como a gente falou, é normal, faz parte da vida terrena, mas a gente tem que encontrar tempo para a recepção espiritual. Eu gosto dessa parte que o Emmanuel coloca, a recepção, porque se a gente pedir, a gente vai ter. Pedis e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo falou isso. Se a gente pedir, a gente recebe. Agora é preciso que a gente esteja apto a receber, porque com certeza a espiritualidade vai derramar ali o alimento espiritual sobre nós. Mas se a gente não tiver apto, vai passar direto. A gente não vai conseguir absorver esse alimento espiritual. Então, a gente tem que encontrar tempo para isso. E aí o Emmanuel continua. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Opa, voltei, desculpa, gente, mais uma vez. Então, o Emmanuel, ele coloca que inúmeras pessoas atravessam a senda fintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Olha quanta verdade em nossos dias. Isso sempre aconteceu. A humanidade, né, os indivíduos, sempre procuraram o ouro ali como forma de felicidade. Hoje, mais do que nunca, né? Ah, o importante é ter uma casa linda, um carro do ano. O importante é ter, enfim, um celular de última geração. Nada contra. A gente tem que trabalhar para o nosso bem-estar também, para uma segurança da nossa família, né? Faz parte. Mas se a gente busca só isso, se a gente acha que a felicidade está nisso, a gente vai terminar a caminhada aqui na Terra carregado de desilusão. Porque a verdadeira felicidade, o nosso Senhor Jesus Cristo já falou, ela não está nesse mundo. Não é a posse do ouro, não é fama, não é poder que vai nos trazer felicidade. Se assim o fosse, o mestre teria nascido em berço de ouro, né? Teria se intitulado o rei das políticas da terra, né? Como os discípulos ali, Judas principalmente, na sua ingenuidade ainda julgavam ser necessário, né? A conquista por meio da força, da demonstração de poder, um falso poder, não é? Quando, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo nos exemplificou, através de sua encarnação aqui na Terra, de que nada disso vai nos trazer felicidade. Nasceu numa manjedoura, levou uma vida materialmente humilde, desencarnou em uma cruz entre dois ladrões. Então, não é reconhecimento, não é poder aqui da Terra, não é riqueza que traz felicidade. Se assim fosse também, a gente não veria tantos suicídios, né, de pessoas que detêm riqueza, de artistas, né? Então, é evidente que não é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Se a gente correr, passar a vida inteira correndo atrás disso, nós vamos voltar, como nos diz o Emmanuel, carregados de desilusões. E nós temos diversos exemplos na própria codificação. Lá no livro Céu e Inferno,
nas obras subsidiárias também, de pessoas que passaram a vida inteira correndo atrás da posse do ouro e chegaram no mundo espiritual em completo desespero, carregados aí de desilusões, vendo aí seus bens serem motivos de discórdia na família, desesperados porque eles mesmos não podiam levar seu ouro, suas posses para o mundo espiritual, né? Nós espíritas temos mais do que ninguém essa consciência. Então é importante que a gente se atente a essa questão da posse do ouro. E aí o Emmanuel ele continua dizendo que outras pessoas não correm a posse do ouro, mas correm as aventuras sedentas de novidades emocionais e regressam com o tédio destruidor. Então, assim como nós devemos tomar muito cuidado com a posse do ouro, com essa corrida louca pelo ouro, as pessoas também que correm loucas atrás de novidades emocionais, que negligenciam corações queridos, machucam pessoas porque estão buscando novidades emocionais, isso é muito perigoso. Além da lei de causa e efeito, que vai agir, tá? Nós temos também a questão da desilusão lá na frente, que vai nos causar um tédio destruidor. Então, essas pessoas que correm loucas também, sedentas de novidades emocionais, lá no além-túmulo, vão se deparar com uma realidade, para eles, bastante desafiadora, uma realidade muito difícil, muito difícil. E aí, no parágrafo 3º, o Emmanuel ele nos diz o seguinte: nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora. Tantas igrejas, né? Tanta gente falando em Jesus, tanta gente abrindo igreja, não sei o que, do último dia, igreja de Jesus Cristo, tal coisa, né? A gente vê isso em toda esquina praticamente, né? E aí, jamais, segundo Emmanuel, apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Apesar de tantas igrejas, de tanta gente falando em Jesus, realmente a gente nunca observou antes na história da humanidade um tamanho desencanto nas almas, né? Uma sensação de que falta alguma coisa. A gente vê isso na sociedade através da depressão, através das síndromes, né? Através do desencanto, da desesperança, dessa falsa sensação de que a gente não está sendo cuidado, de que a gente não está sendo amparado. O Espiritismo nos coloca que, nos últimos 200 anos, os nossos irmãos ainda mais infelizes, né, que estão se dedicando aí à causa das trevas, eles implantaram no planeta um forte movimento de materialismo. Então, esse movimento materialista, ele se impregnou na nossa sociedade moderna de uma forma que os seus reflexos eles são sentidos de uma maneira bastante ampla nos nossos dias. Esse movimento materialista, ele planta em nossos corações a ideia de que nós não somos cuidados, uma ideia de que nós estamos sozinhos, uma ideia de que a gente nasce e acaba quando o corpo de carne morrer. Essa ideia, ela trouxe um prejuízo enorme para a humanidade, né? Principalmente essa questão da falta de fé e a questão da falta de caridade. Por que eu vou fazer caridade se quando eu morrer tudo vai acabar? Né? Por que eu vou fazer o bem se ninguém faz o bem para mim, se ninguém cuida de mim? Essa sensação de desamor, de falta de cuidado, de falta de carinho. Isso tudo foi plantado na nossa sociedade propositadamente pelos nossos irmãos das trevas. De modo que, se a gente não observar
aquelas instruções do nosso Senhor Jesus Cristo de oração e vigilância, a gente vai ser arrastado por esse materialismo. A gente vai ser arrastado aí pela tempestade que está rugindo no planeta, essa tempestade do movimento de transição planetária. O nosso Senhor Jesus Cristo já sabia disso tudo. Não tem nada fora do lugar, ele já sabia que isso ia acontecer, ele já sabia desse materialismo que iria se impregnar na terra. Ele disse, constrói tua casa sobre a rocha, porque se construir sobre a areia, a tempestade, quando vier, vai levar a tua casa. É justamente esse materialismo, é justamente essa sensação de falta de cuidado, de desamor, de desesperança. É essa tempestade que está rugindo no planeta. Tá? Então, apesar de tantas igrejas estarem aí abertas, muitas delas, infelizmente, estão impregnadas por esse materialismo. A gente vê aí alguns irmãos orientando as pessoas a orarem para Jesus para pedir um carro do ano, para pedir a casa sonhada, né? Então, isso é o materialismo impregnado. Isso não é alimento para a alma, isso não alimenta a alma. Então, a gente não está com intenção aqui de denegrir a imagem de nenhuma igreja, mas a intenção é de abrir os olhos. É de abrir os olhos para que a gente não se deixe arrastar por esses falsos profetas. São os falsos profetas. O culto ao bezerro de ouro. É isso que é o verdadeiro perigo dos dias de hoje. Tá? Então, o Espiritismo, ele como Consolador prometido, ele veio trazer para nós o Evangelho redivivo, aquilo que realmente importa. Você quer correr atrás das coisas materiais? Corra, faz parte da vida material, mas não esqueça do lado espiritual. É o que realmente importa, é o que deve ter prioridade, é o lado espiritual. Porque senão a gente vai ficar com esse desencanto na alma que o Emmanuel colocou aqui. Até porque, gente, nós percebemos que a prioridade não é ser religioso. A prioridade não é acreditar em alguma coisa. A prioridade é o que você vai fazer com o que você acredita. Essa é a prioridade. Senão o desencanto vai ser implantado aí em nossas vidas, tá? E aí no parágrafo 4º, o Emmanuel, ele dá outro exemplo agora com relação à legislação trabalhista. Ele diz que essa legislação vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca antes, né? A gente tem a implementação da tecnologia, das máquinas, que vai reduzindo o trabalho rude. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Ora, gente, nós temos a tecnologia aí para nos ajudar, para nos auxiliar, mas nós estamos aí repletos de preocupações. Por que que a tecnologia não está nos ajudando na solução de problemas da humanidade? Por que que por que será que a gente não tem ainda a cura do câncer, a cura de doenças aí que se espalham pela nossa sociedade? Será que a gente não tem? Por que será que a gente não tem aí a cura para os problemas, a resolução, melhor dizendo, dos problemas relacionados à fome? Será que a gente não tem? Ou será que a gente não implementa essas soluções? É evidente que a gente tem muitas soluções já para problemas do nosso dia a dia. A fome, por exemplo. Nós temos alimentos suficientes para abastecer toda a humanidade. O que falta é boa vontade. É a boa vontade das pessoas. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano, segundo Emmanuel. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Então, nós temos tecnologias. Nós temos tecnologias para acabar com a fome, nós temos tecnologias para irrigar áreas desertas, aqui no Nordeste brasileiro mesmo. Nós já somos detentores dessa tecnologia. Mas o que falta é justamente a boa vontade,
o esforço, a caridade. Então, nós temos aquela dualidade que nós falamos no início da nossa conversa. Uma inteligência bastante desenvolvida, uma intelectualidade desenvolvida, mas uma moralidade, uma boa vontade bastante acanhadas ainda, atrasadas. E aí o Emmanuel continua. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando algodão, o trigo, né, para ali intensificar as colheitas, mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Gente, as tecnologias aí nas nossas plantações, as tecnologias na nossa pecuária. Mas será possível que essas tecnologias não são capazes já de acabar com o frio e com a fome da humanidade? Será? Será mesmo? É claro que são, né, gente? Claro que são, que essas tecnologias são capazes já. Quantas maravilhas a gente não fez já como humanidade? Já fomos à Lua, nossas sondas estão em Marte, em Júpiter, em Plutão, já teve sonda aí a Voyager que já passou dos limites do sistema solar. E a gente não consegue acabar com a fome no nosso planetinha aqui, azul? Será possível? Então fica claro que o que falta é a boa vontade. No entanto, não vamos nos desesperar, porque isso tudo já estava previsto. É só ler lá o Apocalipse de João, é só ler o que nosso Senhor Jesus Cristo falava sobre os sinais dos tempos. Estava tudo previsto. De modo que eu penso que esse movimento que nós estamos passando agora, ele é até normal nessa categoria de provas e expiações no momento de transição planetária. Eu acho que isso aconteceu já muitas vezes em outros planetas que já passaram por esse momento. Uma tecnologia muito alta e uma moralidade, uma boa vontade lá embaixo, né? Lembrando que quem coordena isso tudo não são as trevas. Faz parte ali, lógico, mas não são eles que estão coordenando esse momento. Não, quem está coordenando é o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus inúmeros trabalhadores. Esse movimento, esse momento faz parte para que muitos de nós venham a despertar. Lembra lá da frase de Kardec? Que é necessário que o mal chegue ao seu ápice para que a gente tome consciência da necessidade do bem. É isso que está acontecendo. O mal ele está dominando, mas é necessário para que a nossa humanidade, os indivíduos que compõem a humanidade, tomem consciência da necessidade do bem. Às vezes vai acarretar um desencarne. Para eu tomar consciência, eu preciso desencarnar de uma maneira brusca, inesperada. De repente, eu preciso desencarnar de Covid. Um exemplo que está acontecendo, né, nos nossos dias. Então, esse desencarne, para mim, pode ser uma bênção. De repente, um familiar meu, né, precisa passar por uma situação difícil para que eu aprenda que eu devo ter a boa vontade, que eu nem minha família, nós não somos inatingíveis, que o que importa é o reino de Deus e não é o reino da terra. De repente eu preciso passar por isso para que o meu espírito desperte, para que eu desperte para as realidades espirituais. Então, por isso que esse momento de transição planetária ele é tão difícil, tão doloroso, mas não está fora do controle de Jesus. É como os espíritos usam no Evangelho segundo o Espiritismo, uma analogia muito boa, que para Deus não importa muito o corpo de carne, o que importa é o espírito. É como se a gente fosse soldados numa guerra. Para o general, que seria Deus, o uniforme não importa. O que importa é que esses soldados voltem vivos. Os soldados são os espíritos, os uniformes são os corpos.
os corpos de carne. Então, para Deus, os corpos são perecíveis. Todo mundo vai desencarnar mesmo. Agora, as lições que ficam para o espírito é que importam, tá? Então, é preciso que nesse momento a gente tenha essa consciência de que esses momentos difíceis que nós estamos atravessando como humanidade, eles fazem parte da evolução. E lá na frente a gente vai entender o porquê de muita coisa. No momento, é importante que a gente saiba que tem sim um porquê, tem sim uma razão de ser. Não é porque Deus esqueceu a gente, não é que Jesus nos abandonou, nem que nós estamos aí largados à própria sorte, não. Muito pelo contrário, é um cuidado, um direcionamento que está sobre nós nesse momento. Agora é preciso que a gente se abra, né, para receber essas lições. E aí o Emmanuel ele vai tocar agora no parágrafo 7 de uma questão muito importante para os nossos dias. Ele diz o seguinte: aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Olha, a gente está falando muito da questão da solidariedade, da ajuda ao próximo, né? A gente vê nos nossos movimentos políticos, né, ideologias de ajuda, de igualdade, de fraternidade. A gente lembra lá da Revolução Francesa, por exemplo. Mas, por outro lado, nunca houve tanta discórdia. Então, o que é isso que está acontecendo? Por um lado, se fala muito em igualdade e fraternidade, né? Mas, por outro lado, tanta discórdia como nunca. Por quê? Sabe por quê? Vamos entender agora. Porque esse movimento de igualdade, fraternidade, eu vou lutar pelos direitos das pessoas, eu vou lutar para que sejam todos iguais, para que não haja discriminação de gênero, discriminação de cor, de raça. Eu vou lutar para que não haja nada disso. Essa luta, infelizmente, ainda está acontecendo de maneira exterior. A gente acha ainda que você defender os direitos das minorias é atacar os que estão promovendo a discórdia. Se a gente fizer isso, atacar o outro com a desculpa de que está defendendo uma minoria, a gente vai estar incorrendo naquele erro que Paulo de Tarso nos explicou, de que não se vence o mal com o mal. Ao contrário, você vence o mal fazendo o bem. Então, por que que há tanta discórdia no momento em que se fala tanto de igualdade? Porque se procura ainda a igualdade promovendo-se a guerra. Se procura os direitos das pessoas promovendo a guerra. E isso nunca vai dar em boa coisa. Porque o que vai mudar uma sociedade não é uma corrente política. Nós temos ao longo da história diversos exemplos de correntes políticas que subiram, que se sucederam no poder e não mudou muita coisa. Uma hora era esquerda, outra hora era centro, outra hora era direita. No entanto, não mudou muita coisa. Porque o que vai mudar não é uma forma exterior, não é uma implantação de cima para baixo de um poder, de uma ideologia. Não. O que muda uma sociedade é Jesus. E como que Jesus muda a sociedade? Através da força? Não. No nosso íntimo. É no interior de cada um que uma sociedade é mudada. Ah, mas vai demorar demais. Mas é o caminho. Quando cada pessoa for sendo tocada pelo evangelho, aí sim a sociedade vai se transformar. E de modo que eu digo que a cristianização da nossa sociedade ela é cada vez mais urgente por causa disso. Mas quando eu falo cristianização, eu não estou falando na imposição do nome Jesus, nem na imposição do cristianismo, porque nada imposto dá certo. Eu estou falando na cristianização, é na vivência do evangelho de Jesus. E você pode dar qualquer nome para isso. Você pode dar o islamismo, budismo,
Porque essas religiões, elas foram formadas, em sua maioria, por emissários do próprio Cristo. Não é a denominação que importa, mas o conceito, o que você traz no seu coração. É o que você traz. Então, quando eu falo cristianização é urgente, é, na verdade, a vivência do evangelho. Como nos diz Chico Xavier, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas é, sobretudo, uma realidade a ser vivida. Essa que é a cristianização verdadeira. E você pode dar qualquer nome, nem cristão pode ser budista. Mas se você vive o evangelho, você tem um evangelho dentro de você, você está cristianizando a sociedade que você está inserido. Então, o que vai mudar uma sociedade não é uma corrente política, mas é a mudança de cada indivíduo. Não é uma corrente política que vai mudar a sociedade, mas uma mudança de cada indivíduo. É assim que se muda. Vai demorar? Pode demorar. Mas aí Deus, como está lá, né, na Gênesis, capítulo 18, Deus, ele, de certa forma, assim, de tempos em tempos, ele propicia algumas tragédias sociais, né? Alguns cataclismos ou algumas mudanças ali mais bruscas para que a gente se adiante mais depressa. A gente não pode olvidar isso. Como, por exemplo, a questão da pandemia, né? Tudo isso que está acontecendo em nossos dias. Deus permite isso para que a gente se adiante mais depressa. Senão, realmente ia demorar muito. Se for depender apenas de nós, vai demorar muito. Então, Deus, ele se utiliza de alguns recursos de vez em quando para que a gente dê um salto aí na evolução, tá? Então, é importante o Emmanuel ter tocado nesse assunto. Muito importante. Teorias vão e vêm, né? Buscando aí a paz, a fraternidade, mas enquanto a gente não tomar consciência de que essa paz ela começa no íntimo de cada um, nada vai mudar. Se a gente buscar essa paz fora, através da imposição, do meu ponto de vista, não vai dar boa coisa, tá? E aí, lá no parágrafo 8º, o Emmanuel ele diz o seguinte: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso. A gente não sabe, não, o que é que a gente está procurando direito. Por isso que vem as depressões, as síndromes. A gente está querendo alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. Olha, isso aqui é importante. Na nossa mocidade a gente comete erros, tudo bem, é normal, mas se a gente age de uma forma leviana perante a vida, a desilusão ela vai vir lá na frente. É importante isso aqui. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Se você menospreza a saúde hoje, a moléstia vai vir ali na frente. É causa e efeito. Entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Chico Xavier nos diz que no além-túmulo, uma das piores situações para o espírito é justamente essa consciência do tempo perdido. Dá um remorso, dá um desespero. Meu Deus, o que foi que eu fiz dessa oportunidade que eu tive? Eu não aproveitei. É o que o Emmanuel diz aqui, a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Por isso que a gente tem que se atentar nesse momento que nós estamos vivendo, é uma oportunidade de ouro de adiantamento espiritual, principalmente nós que já temos contato com a doutrina dos espíritos e sabemos muito bem o que está acontecendo nos nossos dias. Nós temos aí um talento muito grande que Deus nos entregou. E a gente vai enterrar o talento ou a gente vai multiplicar? É importante a gente ter essa dúvida, né? O que é que nós estamos fazendo com o talento que nos foi entregue? Espero que a gente multiplique e não que a gente enterre. E aí o Emmanuel continua: ó, meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Olha como é importante você sair ali da correria do dia a dia,
diariamente, viu, gente? Você tem que sair dali, daquela correria, se retirar a um lugar à parte, meditar, orar, receber esse pão da espiritualidade. Ah, Gonçalo, mas eu não tenho um lugar. Onde eu moro, eu não tenho um lugar para me retirar, um local em paz, um lugar à parte. E aí? O que é que eu faço? O Emmanuel dá a resposta no parágrafo seguinte. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Pode ser que a minha casa seja muito, assim, seja uma bagunça. Muita gente, pode ser que onde eu esteja no momento, eu não encontre espaço para esse retiro, essa meditação, né? Pode ser que eu não tenha essa tranquilidade na minha casa, mas a resposta é o seguinte: todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Aí o Emmanuel mais uma vez nos colocando que a paz ela não está no exterior, ela está no interior. É evidente que um local ali calmo, sereno, em contato com a natureza, vai ajudar bastante, né? Nesse contato com a espiritualidade, a questão do serenar. Mas, se por hora nós não temos essa oportunidade desse contato com a natureza ou de se retirar a um lugar mais tranquilo, a gente tem que ter a consciência de que a paz ela é, sobretudo, interior. Ela é interior. A paz ela nasce dentro de você. E aí você vai irradiando para tudo que está ao seu redor, né? Há muitos sentimentos que te animam há séculos, né? Nós não somos fruto de apenas uma encarnação. Nós estamos vivendo por milênios e milênios sem fim, através de diversas reencarnações, seja na Terra ou seja em outros orbes da casa do Pai. Então nós trazemos nossas tendências de outras reencarnações, né? O Emmanuel diz aqui, há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão, né? Tudo isso que nós vemos na sociedade é reflexo de nós mesmos. Senão a gente não estava aqui na Terra, a gente estava em outro canto melhor. Tá? E aí ele diz, passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Então, não vamos repetir os erros de outras reencarnações, em que a gente não se dedicava ao espírito, a gente não se dedicava a receber essas bênçãos do mundo espiritual. Não vamos continuar com esses erros. Vamos ter a certeza de que nós necessitamos dessas bênçãos, desse pão espiritual. Vamos romper com o que nós já fazemos há séculos. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. É isso que nós estávamos falando ali, né? De que as pessoas buscam a paz através da guerra, buscam a igualdade através da imposição. Isso tudo é uma fantasia. É uma fantasia que a carne nos impõe. O Emmanuel continua. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, sim, tudo isso. Tudo pode ser útil, a corrida, né? Pela melhoria, pela paz, através... Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ali contra os nazistas, era necessária a guerra. Em determinadas situações, isso pode ser útil. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Não viva só para eles. Não viva só para a guerra. A guerra foi necessária no passado. Hoje em dia não é mais. Porque exercem sobre ti o cativeiro infernal. Se a gente foca apenas nisso, a gente vai ficar sobre um cativeiro infernal. E aí, para finalizar, o Emmanuel, ele nos coloca: refugia-te no templo
à parte dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e de justiça, de amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Então, gente, essa ilusão de que a paz, a fraternidade, a felicidade estão na imposição de determinada corrente política, determinada corrente filosófica, de determinada religião. Isso tudo nos leva, como Emmanuel falou, a um cativeiro infernal. Isso não vai dar jeito para os problemas da humanidade. Não é através da imposição, mas é, sobretudo, através da paz interior. É ali que estão as soluções dos nossos problemas. Porque, em verdade, os problemas, os desafios acontecem na nossa vida para que a gente justamente desenvolva essa paz interior. O que você está enfrentando agora em tua vida, um problema, uma dificuldade, uma doença, ela está acontecendo para que você desenvolva a tua paz interior, para que você desenvolva dentro de você mesmo a noção de que você é um ser imortal. Você nunca vai morrer. Você é um espírito imortal. Tudo passa. Tudo passa. Você é um ser imortal. E as melhorias que nós devemos implantar na nossa sociedade são através da conquista dessa paz interior e não através da imposição de filosofia, de religião ou de política. Então, acima de tudo, vamos nos refugiar dentro de nós mesmos, porque lá está a nossa paz. Não uma paz imposta, mas uma paz conquistada ao longo de muito esforço nosso, de muita dedicação do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente receba essa paz, conquiste essa paz. Por isso que Jesus falou: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não através das coisas do mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, essa paz interior, essa paz que Jesus deposita em nossos corações, é uma paz sublime, muito maior do que qualquer paz, felicidade passageira aqui do mundo. Não, uma paz verdadeira, uma felicidade verdadeira do reino de Deus e não do mundo terreno. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de trabalho e de estudo. Foi um prazer e uma honra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua imensa bondade, em sua imensa misericórdia, abençoe a todos que estão aqui presentes e a todos que precisamos tanto desse amor e dessa misericórdia. Obrigado e até a próxima vez. Que assim seja, e nós que agradecemos. Nós que te agradecemos. Muita paz na sua caminhada. Agora nós vamos chamar a Andressa para fazer a nossa prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, em gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos neste sábado. Jesus, nosso Mestre, nosso irmão de amor e bondade, que com seus ensinamentos sempre nos convida a essa proposta de paz. Vamos agradecer. Agradecemos aos espíritos benfeitores que vieram a reunir-se conosco nesta tarde. Rogamos a eles que nos auxiliem e oriente a colocar em prática as instruções dessa lição de Emmanuel. Pedimos também pelos espíritos sofredores que também estiveram conosco, para os quais rogamos sempre a misericórdia de Deus. Que possamos limpar nosso coração, nosso pensamento, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo,
a intolerância. Que cada um de nós, nessa tarde, possa se sentir fortalecido com essa palestra maravilhosa. E que tenhamos todos uma semana de muita paz. Que assim seja. Que assim seja.